Se você só vende por indicação, você nunca vai escalar, você nunca vai crescer o seu negócio desta maneira, porque você não tem controle nesse meio de aquisição de clientes. Olá, eu sou o Júnior Schlintwein, o Júnior é um estrategista, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os riscos que você está correndo por não ter um processo de aquisição de clientes e por depender exclusivamente de indicação e como resolver essa questão de uma vez por todas. Então, se você só vive de indicação, você não tem controle sobre o seu negócio. Você vive numa expectativa mensal, numa dúvida mensal. Será que vai aparecer cliente? Será que eu vou vender a mesma média do mês anterior? Será que eu vou vender mais? Você fica sempre em dúvida do que vai acontecer porque você não tem controle nisso, você não tem dados, você não tem um processo e você fica sempre nessa dúvida. Aí, para piorar, você depende da boa vontade dos outros, né? Você tem uma passividade disfarçada de método. E aqui eu vou te mostrar que isso pode ser um problema. Então, nessa aula de hoje, eu vou mostrar a armadilha que você está vivenciando, né? E os perigos de ficar somente nessa ideia de indicação. Você está correndo um risco silencioso, você não vê um cenário enquanto você estiver faturando uma média confortável, mas você está correndo um risco e eu vou te mostrar qual é esse risco aqui. E qual também seria a solução para você assumir o controle aí do faturamento da sua empresa, do crescimento e para você profissionalizar de uma vez por todas aí o seu negócio. Então, qual que é o problema que você está vivenciando hoje? Você entrega bem e você recebe indicação. Beleza, você tem um mérito, você tem um bom produto, faz um bom atendimento, o cliente ele é satisfeito com o que você oferece para ele, o que você entrega, e ele na sequência faz uma indicação, ele indica pessoas para você. Mas qual que é a situação aqui? Você só mostra a qualidade depois do cliente chegar. Para quem não te conhece, você simplesmente não adianta você ter um bom atendimento e bons produtos se pouca gente te conhecer. Se você só depender de indicação para vender. E aí também tem um problema, o cliente ele já chega pré-vendido por terceiros. Aí você vai sempre achar que o cliente comprou fácil. E quando você instala um processo de aquisição de clientes, você vai ver que você precisa se tornar uma pessoa que vende muito melhor do que quando você tem alguém que fez a pré-venda para você, que é a pessoa que te indicou. Qual que é a realidade escondida? Milhares de clientes que você poderia atender simplesmente não sabem da sua existência. E por mais que você tenha qualidade na entrega, você tem uma descoberta dos seus produtos, da sua empresa de forma casual. Você depende da boa vontade de terceiros. E pensando que ou você cresce ou o seu negócio morre, não é a melhor maneira de você sobreviver ao longo do tempo, certo? Você precisa buscar crescimento todos os meses e depender somente de indicação não é o melhor caminho. Então, assim, quando você depende de indicação, você não tem previsibilidade de novos clientes, você simplesmente não sabe quantos clientes novos você pode atingir no mês ou no próximo mês. Você fica refém do humor alheio, se a pessoa quer te indicar ou não, se ela é comunicativa ou não. E é impossível de acelerar quando você precisa, né? Você quer crescer mais, você quer vender mais no próximo mês, você simplesmente não vai ter um canal para fazer isso, um processo. E aí você vive em ansiedade constante. Você não tem nenhum controle, você não sabe se os clientes vão vir, você não sabe se você vai crescer ou não. Se você estiver perdendo faturamento mês a mês, você simplesmente não vai ter o que fazer. Você não tem controle, não tem um processo, não sabe quanto custa um cliente novo, então você vai acabar vivendo num cenário de ansiedade. Porém, quando você vira o jogo e você assume o controle da aquisição,
Você sabe quanto investir por cliente, você descobre quanto custa para trazer um cliente. Você escala conforme a necessidade e o teu dinheiro para investir. Você tem previsibilidade e planejamento e você tem poder de decisão sobre o crescimento. Então você decide quando você quer crescer e quando você quer manter. Porque quando você não tem esse controle, os seus clientes, os seus concorrentes, eles crescem enquanto você espera. Então você sempre está correndo um risco de perder porção do mercado para concorrentes teus que têm processo de aquisição de clientes. Enquanto você fica esperando de uma maneira passiva alguma indicação, no outro lado você tem concorrentes investindo para trazer novos clientes que, se eles chegar primeiro, você vai ficar comendo poeira. Beleza? Então eu vou passar um exercício aqui, uma ação imediata para você fazer na hora que você finalizar essa aula. Descubra qual é o seu CAC. Você precisa saber quanto custa para aquisicionar um cliente, para conquistar um cliente novo. Então pergunte-se, quanto eu gastaria para conseguir um cliente? Você pode considerar o seu custo mensal de ponto, parceiros que te indiquem de uma maneira remunerada e também anúncios. Você precisa ter uma noção de quanto custa para adquirir um cliente novo. Se você não sabe, você tem um problema grave, porque todo empresário precisa saber esse número. É uma métrica fundamental para o empresário saber quanto custa um cliente, para que ele possa se planejar mês a mês para crescer o número da sua base. E, por último, você precisa entender que a indicação ela é um bônus, ela não é a estratégia principal. Ela é um canal complementar. Você não pode dizer que a indicação é o seu principal processo de venda, porque aí você está muito lascado. Você precisa ter ela como um complemento da aquisição de clientes e nunca, jamais, em hipótese alguma, ser a sua principal fonte de aquisição de clientes. E indicação é diferente de parceiros. Os parceiros eles são remunerados, então é outra história. Então, tome a decisão de parar de terceirizar seu crescimento e busque se profissionalizar para você saber quanto custa o seu cliente, para você fazer as contas de quanto investir mês a mês para crescer o seu negócio. E é isso. Se inscreve no canal e até a próxima aula. Valeu!